Olá, namastê para todos. Oi, gente, bem-vindo novamente. Espero que tudo esteja bem com vocês. E me chamo Ashish, eu sou da Índia. Sim, sou da Índia e vivo em Nova Delhi. Conhece esse lugar, a minha cidade? Vivo em Nova Delhi e estou aprendendo português há 3 anos na Universidade de Delhi. Então faz muito tempo. Mas eu acho que ainda não falo fluente. Por isso, eu fiz esse canal para que melhore o meu português. E o meu canal fala sempre as coisas da Índia que são muito interessantes para vocês, porque eu acho que no Brasil vocês ainda não ouvem falar. Eu acho que alguns de vocês já sabem pela novela que vocês já tinham visto no Brasil. Então hoje vou explicar uma coisa que seria interessante para vocês sobre os casamentos indianos, que ainda como ainda funcionam na Índia, que ainda funcionam os casamentos organizados ou não. Tá bom, vamos começar. Então, antigamente os pais escolhiam os noivos para os filhos deles. Entende? Então os filhos nunca podiam ver, nunca conseguiam ver um ao outro antes de casar. Nunca. Elas só viam, elas só encontravam no dia de casamento. Entende? A primeira vez. Elas não sabiam que com quem elas vão casar, que alguém é magro, alguém é magra, alguém é bonita, que como é. Elas não sabem nada. Então, mas às vezes isso era um tipo de respeito que os filhos faziam naquele momento, entende? Que ninguém dizia nada, que eu não vou casar com ela ou com ele, entende? Naquele momento, todo mundo respeitava da nossa cultura. Então, e às vezes uma coisa acontecia. Você sabe que o que acontecia quando os filhos queriam casar com as pessoas, com as moças, com os rapazes, com quem eles amavam. Sabe o que acontecia? Tá bom, vamos falar sobre isso. Então, primeiro eles perguntavam às mães deles, à mãe ou os pais deles, que eu quero casar com ela e com ele, mas por causa do sistema de casta, mui- os pais nunca concordavam com os filhos, porque eles sabem porque eles ligam às castas, que como as castas funcionam na Índia, entende? Por isso eles nunca concordavam. Mas muito poucas vezes os pais concordavam que a moça delas podem casar com ele por causa do trabalho, por causa do mesmo casta. Às vezes esta coisa acontecia. Entende? Você sabe que o que acontecia quando os pais não concordavam e os filhos queriam casar com quem eles amavam. Então, muito poucas vezes os filhos fugiam de casa para todo o resto da vida deles. Entende? Depois disso, os pais pensavam mais que o que os filhos tinham feito. Entende? Por isso, eles começavam a buscar eles. Que depois eles falam com eles e eles explicam que os filhos não devem fazer isso. Mas muito poucas vezes, e às vezes os pais respeitam, desculpa, eles matam e eles batem. Muito poucas vezes, quando os filhos não queriam casar com as pessoas que são escolhidas pelos pais, entende? Então esta coisa acontecia, tá bom? Então agora eu vou falar sobre a situação de hoje em dia, que como se funciona o casamento neste momento, sabe? E ainda, os casamentos ainda funcionam, que os filhos ainda escolhem os filhos, mas isso é uma coisa diferente do que antigamente, sabe o que? Então, mas os filhos podem ver, os noivos podem ver um ao outro antes de casar, eles podem perguntar sobre a vida passada, que alguém realmente queria casar com ele ou com ela, entende? Eles perguntam. Então os pais não ligam sobre isso, entende? Isso é um tipo de respeito que os pais pensam, começam a pensar que isso é uma coisa verdade, que os filhos devem fazer. Porque você sabe que a vida não é pouquinha, a vida é longa, por isso eles devem falar um ao outro. Isso é um tipo de respeito. E além disso, as pessoas, os filhos, podem casar com as outras pessoas também, fora de casta, com quem eles amam. Entende? O governo já deu-nos liberdade para fazer qualquer coisa que nós queremos. Entende? Mas os filhos ainda gostam que os pais deles escolhem uma noiva, um noivo para os filhos deles. Entende? Isso é uma coisa única. E você sabe que por que os pais pensam que os pais devem escolher os maridos, os noivos para os filhos? Sabe por quê? Porque os pais pensam que os filhos ainda não têm um bom pensamento, que eles não devem escolher um bom noivo, uma boa noiva para a vida deles. Então, por isso os pais pensam que eles devem escolher uma boa noiva, um bom noivo.
Entende? Então, agora eu vou terminar o meu vídeo. Se você gostou desse vídeo, você pode inscrever no meu canal para que vocês tenham as notificações dos meus vídeos, tá bom? E adeus, vamos encontrar de novo, tá bom? Tchau.